bendito Deus que estás nos céus, louvado e magnificado seja seu santo e maravilhoso nome, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós somos muito gratos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui, seus filhos, nossos irmãos, Senhor, todos reunidos aqui para estudar mais um pouco de tuas palavras. Amém. Senhor bendito, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que nós não merecemos tamanha bênção, mas eu rogo a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Teu Santo e Glorioso Espírito Santo esteja conosco aqui, Pai, para nos ensinar, para ser nosso professor e para nos fortalecer nos Teus santos e benditos caminhos. Amém. E de um modo especial também eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a igreja Tua, Senhor, a igreja adventista do sétimo dia. Amém. Que o Senhor abençoe, Pai, principalmente, Pai, de um modo especial, o distrito de Francisco Morato, Amém. Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, Senhor, que o Senhor possa colocar o desejo em cada coração de Te honrar e de se consagrar ao Teu serviço. Amém. Pedimos as Suas bênçãos. Novamente, Senhor, nesse momento nós iremos estudar a Tua Palavra, o livro do Deserto da Tentação. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ofertas de sacrifícios. O ser humano caído, por causa de sua culpa, não podia mais aproximar-se de Deus com suas súplicas, porque a transgressão da lei divina colocara uma barreira intransponível entre o santo Deus e o transgressor. Um plano, porém, foi elaborado para que a sentença de morte recaísse sobre um substituto. No plano da redenção haveria derramamento de sangue, porque a morte deveria ocorrer como consequência do pecado do ser humano. O animal a ser sacrificado como oferta prefigurava Cristo. Ao matar a vítima, o ser humano veria o cumprimento das palavras de Deus: certamente morrerás. O jorrar do sangue da vítima significaria também a expiação. Não existia virtude alguma no sangue de animais, mas o derramamento dele apontaria para um Redentor que um dia viria ao mundo e morreria pelos pecados da humanidade. Assim, Cristo vindicaria completamente a lei de seu Pai. Satanás contemplava com intenso interesse cada evento relacionado com as ofertas de sacrifícios. A devoção e a solenidade ligadas ao derramamento de sangue da vítima causavam-lhe grande desconforto. Para ele, essa cerimônia estava revestida de mistério, mas ele não era um tolo e aprendiz. Imediatamente descobriu que as ofertas de sacrifícios simbolizavam alguma expiação futura para o ser humano. Viu que essas ofertas significavam arrependimento pelo pecado, e isso não se harmonizava com seus propósitos. E imediatamente começou a trabalhar no coração de Caim com o intuito de levá-lo à rebelião contra a oferta de sacrifício que prefigurava um Redentor vindouro. O arrependimento de Adão, evidenciado por sua tristeza pela transgressão e sua esperança de salvação através de Cristo, mostrada por suas obras nas ofertas de sacrifícios, constituía um desapontamento para Satanás. Esperava constantemente ganhar Adão, a fim de unir-se a ele na murmuração contra Deus e rebelar-se contra sua autoridade. Caim e Abel foram representantes de duas grandes classes. Abel, como sacerdote, está no final, com fé solene ofereceu o seu sacrifício. Caim desejava oferecer os frutos da terra, mas recusou relacionar sua oferta com o sangue de animais. Seu coração recusava mostrar arrependimento pelo pecado e fé em um Salvador por intermédio da oferta do sangue de animais. Recusou admitir sua necessidade de um Redentor. Isso, para o seu coração orgulhoso, era dependência e humilhação. Interessante, né? Mas Abel, pela fé em um futuro Redentor, ofereceu a Deus um sacrifício mais aceitável do que Caim. Sua oferta de sangue de animais significava que ele era pecador e tinha pecados a abandonar, e se arrependia e acreditava na eficácia do sangue da grande oferta futura. Satanás é pai da descrença, murmuração e rebelião.
encheu Caim de dúvidas e furor contra o seu irmão inocente e contra Deus, porque seu sacrifício foi recusado e o de Abel foi aceito. E na sua ira insana assassinou o irmão. As ofertas sacrificais foram instituídas para ser uma garantia permanente para a humanidade quanto ao perdão de Deus, através do grande sacrifício a ser feito, tipificado pelo sangue de animais. Por meio dessa cerimônia, o ser humano demonstrava arrependimento, obediência e fé em um Redentor que viria. O que tornou a oferta de Caim inaceitável diante de Deus foi sua falta de submissão e obediência com a ordem por ele designada. Pensou que seu plano de oferecer a Deus meramente o fruto da terra era nobre e menos humilhante do que a oferta do sangue de animais, que demonstrava a dependência de outro, e assim expressava sua própria fraqueza e pecaminosidade. Caim desprezava o sangue da expiação. Adão, ao transgredir a lei de Jeová, abriu a porta para Satanás, que plantou seu estandarte em meio à primeira família. Foi realmente levado a sentir que o salário do pecado é a morte. Satanás se propôs a ganhar o Éden, enganando nossos primeiros pais. No entanto, ele foi frustrado nisso. Em vez de obter para si mesmo o Éden, agora temia que perderia tudo que reivindicara do Éden. Sua sagacidade pôde perceber o significado dessas ofertas que apontavam para o ser humano, o Redentor vindouro, e, por enquanto, eram a expiação típica para o pecador do ser humano caído, abrindo a porta da esperança para a humanidade. A rebelião de Satanás contra Deus foi resoluta. Trabalhava em uma condição contrária ao reino de Deus, com perseverança e notável fortaleza, dignas de melhor causa. Apetite e paixão. O mundo tinha se tornado tão corrupto através da condescendência com o apetite degradado da paixão, nos dias de Noé, que Deus destruiu seus habitantes pelas águas do dilúvio. Ao multiplicarem-se as pessoas sobre a terra, a condescendência com o vinho causava uma pervertida intoxicação dos sentidos e preparava o caminho para o intoxicante consumo de carne e o fortalecimento de paixões imorais. As pessoas se levantaram contra o Deus dos céus, e suas habilidades e oportunidades foram usadas para a glorificação própria, em vez de honrarem seu Criador. Satanás facilmente obteve acesso ao coração dos seres humanos. Ele é um diligente estudioso da Bíblia e está mais familiarizado com as profecias do que muitos pretensos religiosos. Sabe que para ele é interessante manter-se bem informado sobre os propósitos revelados de Deus, para que possa desfazer os planos do infinito. Assim, infiéis frequentemente estudam com mais dedicação as Escrituras do que alguns que afirmam ser guiados por elas. Alguns céticos analisam as Escrituras para familiarizar-se com a verdade bíblica e ter argumentos para fazer parecer que a Bíblia se contradiz. Muitos pretensos cristãos conhecem tão pouco a palavra de Deus pela negligência do seu estudo que ficam cegos pelo raciocínio enganoso daqueles que distorcem a verdade sagrada, desviando as pessoas da vontade de Deus apresentada em sua palavra. Satanás viu nas ofertas típicas um redentor esperado, que livraria o pecador do seu controle. Lançou seus planos profundos para dominar o coração dos seres humanos de geração em geração e para cegar seu entendimento quanto às profecias, a fim de que, quando Jesus viesse, o povo o rejeitasse como seu Salvador. Deus designou Moisés para libertar seu povo da escravidão da terra do Egito, para que eles pudessem consagrar-se a fim de servi-lo com um coração íntegro e ser um tesouro particular. Moisés era o seu líder visível, enquanto Cristo estava na direção dos exércitos de Israel, com o seu líder invisível. Se eles houvessem tido a devida compreensão do que se passava, não teriam se rebelado e provocado Deus no deserto, com suas murmurações insensatas. Deus disse a Moisés: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Quando Cristo, como líder,
o anjo guardião, consentiu em comandar os exércitos de Israel através do deserto até Canaã, Satanás foi provocado, pois sentiu que seu poder não seria capaz de controlá-los tão bem. No entanto, ao ver que os exércitos de Israel eram facilmente influenciados e incitados à rebelião por suas insinuações, tinha esperança de levá-los à murmuração e ao pecado, o que traria sobre eles a ira de Deus. Ao verificar que o seu poder era admitido pelos seres humanos, tornou-se audacioso nas suas tentações, incitando-os ao crime e à violência. Por meio dos enganos de Satanás, cada geração ia se tornando mais fraca em poder físico, mental e moral. Isso lhe dava coragem para pensar na possibilidade de ter êxito em sua guerra contra Cristo em pessoa, quando ele se manifestasse. São poucos em cada geração, desde Adão, os que têm resistido aos seus artifícios e permanecido como nobres representantes daquilo que o ser humano em seu poder é capaz de fazer e ser, enquanto Cristo coopera com os esforços humanos para ajudar a humanidade a sujeitar o poder de Satanás. Enoque e Elias são representantes do que a vida pode ser por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás ficou grandemente perturbado, porque esses homens nobres e santos eram puros no meio de uma corrupção que os cercava, formando um caráter perfeitamente justo e sendo considerados dignos da transladação para o céu. Ao permanecerem firmes em poder moral, na justiça enobrecedora, vencendo as tentações de Satanás, ele não podia colocá-los sob o domínio da morte. Orgulhou-se de que tinha poder para com suas tentações dominar Moisés, o que poderia manchar o seu nobre caráter e levá-lo a pecar, tomando para si diante do povo a glória que pertencia a Deus. Cristo ressuscitou Moisés e o levou para o céu. E se irritou Satanás, levando-o a acusar o Filho de Deus de invadir seu domínio. Olha, roubando da sepultura sua legítima presa, disse Judas, referindo-se à ressurreição de Moisés. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quando Satanás tem êxito em tentar as pessoas, a quem Deus tem especialmente honrado, a cometer graves pecados, ele triunfa, porque ganha para si mesmo uma grande vitória e causa dano ao reino de Cristo. Que coisa, hein? Que coisa, não? Olha, irmãos, Ellen White era uma perfeccionista. Aqui a gente percebeu no capítulo 6, no segundo parágrafo, Satanás contemplava, depois que ele tomou a posição dele, a decisão dele, saiu do céu, nada o que tinha relacionado ao céu, ninguém mais, não tinha nada a ver com ele. Não interessava a ele os assuntos celestiais. Ele não era convidado a participar. Aliás, tem muita coisa que ele não foi convidado a participar no céu, mas ele não sabia o lugar dele, né? Era enxeridinho, vamos falar assim. Mas ele ficava sempre, o que será que eles estão planejando? Porque agora eu não sei mais. Agora eu não sei mais. Então, assim, a gente pensa assim, que ele sabia das ofertas de sacrifício, mas ele não sabia. Quando começou a ter as ofertas de sacrifício, ele ficou pensando, o que será que eles estão tramando? O que é isso? Então ele começou a ficar sondando, né? Para saber o que significava aquilo. Qual era o intuito de Deus. Exatamente. E aí ele foi compreendendo, né? Essa parte aí depois ele mostra mais pra frente aí que fala Satanás, ele estudava a Bíblia
para saber os eventos, né, que aconteceram também. E na verdade ele não é onisciente, né, das coisas. Ele tem a dotação de um anjo, né? Maior, né? Baixo de Cristo, né? Como falou nos anteriores. É. É interessante saber desses detalhes, né? Porque no passado nós vimos também que ele também não entendeu quando foi proferida a primeira profecia, né? Ele ficou meio boiando, como Deus falou, que a descendência dele, a descendência da mulher, eles iam ter uma inimizade. E aqui também fala que ele também não sabia, né? Não entendia toda aquela cerimônia, para ele era revestida de mistério. Aí fala que imediatamente ele começou a associar uma coisa com a outra, viu que o ser humano pecava, oferecia um animal, ele já ligou. Aí começou a falar para Caim, né? É muito Sugerir, interessante. né? É muito Os interessante. pensamentos de que, pra que isso? Não precisa de tudo isso. Você, Caim, é a primeira geração aí depois de Adão. Você tá ainda bem. Falsa segurança. Falsa segurança. Isso aí que o Guilherme comentou de Caim e Abel, também mostra aqui que fala assim, Caim e Abel, eles foram representantes de duas classes. Veja bem, desde lá já Existem duas classes. existem duas classes. Sempre vai ter. Né? Aqui na Terra. Então são representantes de duas classes, sempre vai ter aí. Um grande conflito. Entre a tua Entendeu? descendência e o teu descendente. né? Então, e aí é aquele negócio, né? Muitas vezes a gente escuta assim que a igreja toda tem que ser unida. Ter união. Deveria ser assim. Devia ser se fosse Porque a tudo na igreja verdade. apostólica era assim. A igreja de Cristo mesmo é unida. É. Unida na Tem que ver pregação, agora mas a em mentalidade nível- Não, não é- na mentalidade. Não, Alexandre, acho que nem na mentalidade, na personalidade, Sim, no no caráter. modo de pensar. Porque quando as pessoas falam hoje vamos ter união, eles querem que tenha o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Isso nunca houve. Os 12 apóstolos pensavam de um jeito, outro pensava do outro, mesmo depois de conversão. Paulo repreendia o Pedro, você, de um jeito que você está com o gentil, do outro jeito que você está com o judeu, meu, para com isso aí, rapaz. Paulo não queria ir com Marcos, depois foi com não sei o quem, mesmo depois de convertir. Então eles Isso têm que estar parece uma unidos na aparente pregação do confusão, mas evangelho, da mesma mensagem que está sendo pregada. Mas a mentalidade não tem como ser, senão vira robô. Tem que estar unido na mesma Todo mundo verdade. da mesma né? mentalidade. Os 144 mil, eles são um quadrado perfeito, por quê? Porque eles têm a mesma mensagem. Sim, a mesma verdade. O mesmo Mas, caráter. mas a gente vê que cada um tem uma tribo. Mas não a mesma personalidade. Sim, Então. personalidade é. Isso E é cada, Sim, cada um por isso que é é de uma 12 Porque são tribo. 12 tribos, então 12 cada um tem o tribos, seu é. jeito de Sim. ser, né? Exatamente. Sim, exatamente. Eu não sei se está escrito ou se é mera especulação. Mas cada um vai entrar pela porta. O seu jeito de É. ser. Tem 12 portas, né? Ninguém vai entrar por uma porta só. Foi o Odair que deixou isso aí, né? Ele Foi, queria- foi. 12 apóstolos. não, São 12 apóstolos, né? 12 Mas portas, ele até e fala. cada um vai entrar pela Exatamente. porta que tem a sua característica. Mas ele até fala, irmãos, ó, é o Odair, não vai falar que eu tô ensinando coisa que eu tô. Eu tenho pra mim que vai acontecer assim, assim, assado. Não tá Porque, escrito isso. porque nome tem a ver com caráter. escrito né? É. Você leu todos os livros espíritas de Não Cristo? está escrito isso, isso é Você da leu toda a especulação. Bíblia? É especulação, isso não está escrito. Mas a gente pode até comentar sobre isso. que Mas é o uma nome possibilidade. tem a ver com caráter, né? Então, É, tem Cada lógica, com nome dos certeza. 12 filhos de Israel lá. E cada um tinha uma personalidade. É personalidade. sim. Então, duas classes. Então, o próprio Cristo também falou que havia o joio e o trigo. Sim. Joio e trigo. Abel teve fé no sacrifício. Caim Já não. Caim não. Então já era uma Ah, não, divisão. isso é besteira. Vamos começar no céu. Entendeu? Não. Não. Caim já não. Isso aí, Caim já deve ter pensado. Não, vou oferecer o que eu quero. E já ficou bravo com Deus porque Deus não aceitou o sacrifício. E Deus já conversou com ele, já perguntando por que ele está com a cara brava. Onde estava o irmão dele. Ele já tinha matado o irmão. Pecado já na sua porta. Entendeu? Compete a te dominar o pecado. Então, desde lá já vem demonstrando duas classes já.
Já Abel já teve fé no sacrifício, que simbolizava Cristo ali, o perdão dos pecados, o sangue derramado, tudo aquilo ali já impressionava já o espírito de Abel. E Abel, ele não questionava, né? Deus falou, está falado. Bom, por Né? que, Ele que a gente, obedecia. por que, que a gente hoje queremos uma classe só? Porque a gente esquecemos da justiça de Cristo. A gente só fala a respeito do amor. Então amor, todo mundo vai estar unido no amor, mas esquece que Deus também é justiça. Então nós joga a justiça de Cristo para trás e fica só no amor, É que amor, o amor. conceito Aí de vira amor está distorcido. O conceito de amor O amor também. sim tem que ter, mas o espiritual. conceito de amor está distorcido, porque Tem eles que acham que ter, amor é mas- passar a mão na cabeça para tudo e não é assim, porque Tem Deus que não ter faz amor, tudo. mas nós temos Só que que é lembrar também que seletivo, Cristo também né? é justiça. Né? Então Mesmo- quando a gente deixa a justiça de lado e foca só no amor, aí tem que ter um povo unido mesmo, porque é uma Mas questão que só. tipo de amor, Mas né? Vai ser a Bíblia diz que o verdadeiro amor ele se manifesta através da obediência. É. Né? Se me se amares, guardarei os meus mandamentos. Irmãos, Então eu posso quem é fazer. rebelde Posso ler não um texto é- aqui? Não ama, não tem amor. Posso ler Então um já texto começa aqui? por aí. Deixa eu só terminar esse aqui. Você não vai ler para ele, não, né? Não, só Não, eu quero ler um texto. Vai lá. quer ler um texto, só comentar aqui desse pedacinho aí de duas classes, Caim e Abel. Aqui fala o seguinte: Satanás ele é o pai da descrença e da murmuração e rebelião. Isso aqui é. Entendeu? Tá no primeiro? No capítulo 6 aí. É no, na Você fala de Caim, tem uma parte aí que fala só de Caim e Página Abel, 20. né? Que fala das duas classes, e aí vem falando de Abel. Aí depois fala, Satanás ele é o pai da descrença, da murmuração e rebelião. Aí veja bem, aí ele fala assim, ó. Satanás ele encheu Caim de dúvida e furor contra o seu irmão inocente, contra Deus, porque seu sacrifício foi recusado e o de Abel foi aceito. Hoje, assim, esse mesmo sentimento vem sendo transferido para aqueles que querem viver a verdade. Veja bem, muitas vezes as pessoas têm raiva, não porque você fez alguma coisa, mas porque você tem uma fé e você procura viver. Por exemplo, hoje, você quer viver a sua fé de acordo, acreditando numa reforma de saúde. As pessoas olham para você e falam assim, quer ser mais santo do que todo mundo. é invejas Olha só. espirituais. Cometeu um monte de erro, o cara quer ser mais santo que todo mundo. Então, quer dizer, hoje, por você ter fé agora eu vou fazer a reforma de saúde, me alimentar melhor com a honra e glória de Deus, porque na Bíblia fala que é comais ou bebais, fazer tudo com a honra e glória de Deus, as pessoas já têm, igual aqui, Caim, já tem uma raiva de você, sem você ter feito nada pessoalmente. E elas se levantam. E muitas vezes aqui mostra que ele se levantou com o seu irmão, foi lá e assassinou seu irmão. Hoje as pessoas elas fazem a mesma coisa. Elas assassinam as pessoas defamando a reputação. Não fazem assassinato porque a lei não deixa. Não deixa. Tem medo, a pessoa tem medo. Mas a vontade é de matar mesmo. Entendeu? Mas mata com a língua, mas mata com a boca. Não, aquele irmão lá, Assassinato de reputação. veja bem, aquele irmão lá falou-se que quem come carne não vai entrar no céu. Aí começa já, que Vai coisa que não inventando. saiu da boca daquela pessoa, começa a defamar. Então você vê a mesma atitude de duas classes, o que tem fé e o que não tem. E aí vem aí o embate aí. Uns têm fé e crença, outros murmuram e têm descrença. Então a gente vê que Satanás ele levanta o mesmo sentimento. Aqui fala que foi Satanás, encheu Caim de dúvida e furor contra seu irmão. Contra seu irmão, inocente. E contra Deus. É porque Satanás viu que já tinha uma brechinha ali para entrar. Ele não aceitava que tinha que sacrificar. Mas Satanás ele procura uma brechinha no coração de qualquer ser humano. O ser humano, eu sempre digo, de tudo que você tem que guardar, guarde teu coração, porque deles procede sair da vida. Eu nunca me esqueço desse versículo, por quê? Porque nós somos seres humanos, temos inclinações e temos que viver no Espírito, porque se nós deixarmos Satanás, ele consegue entrar no nosso coração, na nossa mente. Por quê? Porque nós somos seres humanos, temos inclinação. Só que Deus falou o quê para Caim? Caim, o mal jaz na tua porta, mas compete a te dominá-lo. E nós como seres humanos, a gente também tem que dominar o mal, que muitas vezes quer invadir o nosso coração. Mágoa, egoísmo, ressentimento, entendeu?
para a gente se manter diante de Deus, a gente tem que ter comunhão com Deus. Ninguém consegue ser íntegro, reto, se não tiver comunhão com Deus, se não ler, se não estudar, se não buscar Deus. Entendeu? Então, Satanás ele acaba encontrando uma brecha. A luz que muitas vezes ela vem pra gente, pra transformar o nosso caráter, muitas vezes pode fazer como Caim. Caim rejeitou, não quero. A luz veio para ele. Ó, oferece sacrifício, pelo seu perdão. Ele teve o quê? Descrença naquilo ali. E nós, quando a luz vem para nós e a gente tem descrença também, é a mesma coisa. A gente se levanta contra aqueles que praticam e se levanta contra Deus também. Está se levantando contra Deus também. Porque a luz rejeitada vira trevas. E a gente começa a combater agora contra Deus. Eu vou ler aqui, irmãos, o capítulo 6, na página 20. Página 20, tem um trecho aqui. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo, mas não é o começo do segundo parágrafo que eu quero enfatizar, mas sim um pedaço aqui no meio. Aí eu vou dar uma dica para vocês de qual é a parte. Então, no segundo parágrafo aqui da página 20, diz o seguinte, né? As ofertas sacrificais foram instituídas para ser uma garantia permanente para a humanidade quanto ao perdão de Deus, através do grande sacrifício a ser feito, tipificado pelo sangue de animais. Por meio dessa cerimônia, o ser humano demonstrava arrependimento, obediência e fé em um Redentor que viria. Agora é a parte que eu marquei. O que tornou a oferta de Caim inaceitável diante de Deus foi sua falta de submissão e obediência para com a ordem por ele designada. Pensou que seu plano de oferecer a Deus meramente o fruto da terra era nobre e menos humilhante do que a oferta do sangue de animais, que demonstrava dependência de outro e assim expressava sua própria fraqueza e pecaminosidade. Caim desprezava o sangue da expiação. Esse trecho, eu quero só mencionar o seguinte. Aqui fala que o que tornou a oferta dele inaceitável foi sua falta de submissão e obediência à ordem de Deus. Né? Quando Deus falou assim para eles, olha, vocês vão sacrificar o cordeiro, né, representando o meu filho que há de vir. Satanás estava meio confuso ainda nas coisas, né, para querer tentar compreender o que significava aquilo ali, o Redentor que viria. Caim, ele não é que ele se rebelou contra Cristo, que ele odiava Cristo, não é isso. A questão aqui é que ele não aceitava o que Deus pedia. Ele estava mostrando aqui a sua própria insubmissão, o assim diz o Senhor. Aqui o problema é que foi o próprio Deus que falou isso para ele. Entendeu? Não foi assim, não foi uma invenção, eu acho que é assim. Que tal se a gente fazer desse jeito? Não tinha achismo aqui. Era a voz de Deus falando. E aí ele já começou a não aceitar a voz de Deus. E isso é muito perigoso para nós. Para nós. Porque nós, adventistas do sétimo dia, nós somos conhecidos, pelo menos durante um bom tempo, como o povo da Bíblia. O povo que conhece a Bíblia. O povo que diz, o assim diz o Senhor. Esse adjetivo que nós tínhamos, o Adventista sétimo dia tinha, mudou, não é mais. Então nós estamos vivendo como o povo que se conhece a Bíblia, não conhece a Bíblia, parece que tanto faz. Entendeu? Então nós estamos hoje vivendo um momento onde o assim diz o Senhor não é tão importante assim. Para algumas pessoas, é claro, vou deixar bem claro. Ou é relativo. Né? Ou é relativo, né? Então assim, não são todos os candidatos ao céu que têm esse pensamento, essa mentalidade. Tem muita gente que leva o assim do Senhor muito a sério. Muito a sério, porque ele sabe que não é homem falando, é o próprio Deus falando. Né? Aqui o Caim, ele começou não é que ele não entendia, tá? Ele entendia perfeitamente o que Deus estava falando. Assim também como muitos candidatos ao céu entendem perfeitamente o que Deus disse. Entende claramente, nos mínimos detalhes. Né? A palavra de Deus é apresentada de tal modo que até uma criança entende. Até uma criança entende. Está escrito. Está escrito isso, até uma criança entende. Então, o Caim aqui, ele entendia perfeitamente. E nós, nos dias de hoje,
Não somos diferentes dele, nós entendemos perfeitamente o que Deus disse. Entendemos perfeitamente a palavra dele. É muito difícil a gente, só se for uma profecia que está para se cumprir ainda, está faltando detalhes, mas assim, ordens diretos, mandamentos diretos, não tem desculpa. Isso aí não tem desculpa. Se nós não conseguimos praticar, é outra história. Agora dizer que não entende, que não sabia, aí não dá para a gente falar isso. Por exemplo, o que o Laércio mencionou a respeito de a mensagem de saúde. Tem pessoas que têm dificuldades, eu não estou desmerecendo isso aqui. É lógico que tem pessoas que têm dificuldades. E Deus está vendo a dificuldade dela, lógico que Deus vê. Só que Deus também vê a vontade dela de querer ser vitoriosa. Tem uma diferença muito grande da pessoa que tem dificuldade e da pessoa que rejeita. Exatamente. Tem uma diferença muito grande. Eu estou usando o exemplo do Laércio aqui, né? Então, você pode ver que ele, olha só, ainda continua, né? Ele pensou, olha só, que seu plano de oferecer a Deus o fruto da terra era mais nobre e menos humilhante do que a oferta de animais. Por quê? Porque ele dependia de outro para receber o perdão. Ele dependia de alguém que não era ele mesmo, né? Olha só, então ele queria alcançar o favor de Deus pelas suas próprias forças. Pelas nossas próprias forças, nós não vamos alcançar o favor de Deus. Não vamos alcançar nunca. Pode esquecer. A palavra, eu esqueci, tem um texto no Espírito PC que fala que, eu não me lembro agora qual o livro que fala. Eu lembro que a gente até estudou isso daí, fugiu da minha memória. Se caso alguém lembrar, alguém fala aí. Diz assim que se nós apresentarmos as nossas melhores ofertas, as nossas melhores obras diante de Deus, nós somos considerados pelos anjos como traidores, como uma traição. Nós lemos isso daqui, mas eu não me recordo agora quando foi, né, isso daí, o livro. Fala assim que nossa melhor oferta para Deus, se nós acharmos que tem alguma coisa de bom, né, para poder alcançar o favor de Deus, nós somos considerados como traidor, é uma traição. Porque por mais que nossas ofertas sejam boas, e Deus gosta de ver nossa boa vontade, gosta de ver. Entendeu? Porque isso mostra um reconhecimento do que Deus fez por nós. Agora, mas isso não é suficiente para a nossa salvação, não, esqueça. A nossa salvação está dependendo unicamente do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque Ele fez o que fez por nós estamos fazendo, né, algo, porque Ele fez por nós primeiro. Então, por gratidão a Deus, a Cristo, nós estamos fazendo algo, entendeu? Para honrar o nome dEle, porque Ele é digno de honra. E aqui, olha só, ainda a parte mais forte para mim. Caim desprezava o sangue da expiação. Então, ele desprezava isso daí, porque dependia de outro. E ao desprezar isso daqui, o sangue da expiação, ele estava desprezando o sangue de Cristo. De Cristo, alguém que faria um sacrifício por ele. Então, irmãos, tem muitos de nós que estamos, sem perceber, indo no mesmo caminho. No mesmo caminho. Nós temos que pensar bem, né? Como a nossa vida anda. Né? Quero ler um negócio. A profetisa diz que nos últimos dias, né, se formarem 2 grupos, né? Haveria ali uma educação, né? Baseado justamente nisso, né? Nos últimos dias vai existir 2 classes, né? Vai existir aqueles que são igual Abel e aqueles que são igual Caim, né? Aqueles que querem fazer a vontade de Deus, estão dispostos a obedecer tudo que Deus pedir, e aqueles que acham que, não, eu vou fazer do meu jeito aqui porque, né, Deus é amor e Ele aceita. E vai, digamos assim, quebrar a cara, né? Porque Deus não vai aceitar. Em outras palavras, né? A justiça própria, né? De certa forma a pessoa ela se torna fanática, né? O verdadeiro fanático é esse, é achar que do jeito que ele vai fazer, Deus vai aceitar. Fora as escrituras, né? Fora as escrituras, vem o fanatismo. Fora as escrituras, vem o fanatismo. Baseado no que Ricardo falou, ele leu o texto lá, Deus não aceita oferta de desobediente. Falou lá no texto. Então quem está em rebelião aberta, está na igreja, Deus não aceita oferta. Pode fazer o que quiser, Deus não aceita. Assim como Caim, pode dar os melhores frutos, os melhores dinheiros de dízimo e oferta, pode dar 1 milhão. Deus olha assim e abomina. Deus vai falar naquele grande dia, eu não vos conheço. Mas Senhor, eu ajudei na Adra, eu ajudei no trabalho missionário, eu fui ancião, eu fui pastor. Deus vai falar assim, eu nunca vos conheci. Afastai de mim, vós que pratica a iniquidade. Que Caim praticava iniquidade e queria dar os melhores suplos, era desobediente.
Então a gente Eu não aceito. vê aí que esse plano que Deus instituiu é o plano da redenção e tem que ser seguido por fé e obediência. Deus ele colocou, esse plano foi instituído entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O plano da redenção não tem participação do ser humano. A participação do ser humano ele entra com a fé. Aceitar, ser obediente e procurar praticar aquilo que Deus ofereceu. Foi o que foi. Deus ofereceu o plano da redenção ali, Caim e Abel. Abel recusou. Caim recusou. Abel aceitou. Hoje é a mesma coisa. Muitos estão querendo encontrar um caminho para o céu, oferecendo para Deus aquilo que Deus nunca pediu. Deixa eu comentar isso aí. Não tem como. Ainda no que o Ricardo leu, vamos tocar em miúdos aqui o que Caim fez. Ele quis oferecer uma coisa que Deus não pediu, por achar que era muito humilhante Deus estava pedindo. Então ele quis oferecer aquilo que ele achou ser o ideal. Será que ele tinha... Nossa, mas fazer um animal, cortar o animal... Será que ele pensava assim? Aqui usa a palavra que era menos humilhante o oferecer de frutas, né? Vamos traçar um paralelo com os nossos dias de hoje. Porque olha só o que está dizendo, porque demonstrava a dependência de outro. Né? Então o animal significava, representando realmente a Cristo, e também o animal ali, à primeira vista, mostrava que o animal estava o quê? Ficando no lugar dele, para pagar a conta dele. Entendeu? E ele não queria, ele queria pagar a conta a ele mesmo. E você pode ver que ele mesmo foi lá e, como lavrador, produziu na terra as coisas, se matou, suou e levou o seu próprio sacrifício. E não levou porcaria não, viu? Ele levou do melhor mesmo, eu tenho certeza que levou do melhor. Mas era esforço somente dele. Justiça própria era somente dele. E o animal, o cordeiro, ele não teve que fazer nada para o cordeiro. O cordeiro simplesmente tinha uma vida própria ali que foi dada no lugar dele. Alguém que pagou a conta dele. E ele não admitia isso. Alguém que pagasse a sua conta. Vamos fazer um paralelo. Hoje Deus pede para nós uma música. Vamos colocar na música. Questão da música. Uma música sacra, uma música santa. A pessoa com o coração ainda não convertido, ela olha e fala, não, mas é uma coisa muito... Nossa, não, né? Sim, vamos colocar uma coisa mais animada. Ela começa a colocar aquilo que ela que acha agrada pessoalmente. Exato. É questão de vestimenta. Não, mas essa vestimenta aí não. Aí pô, parecer uma velha, parecer um velho. Não, isso aí não, até tá por fora. Vamos outra. Aí começa a querer adaptar a sua própria, seu bel prazer. Basicamente foi o que Caim fez. Ele quis colocar a goela abaixo de Deus. Eu estou te dando isso, aceite. E hoje não é o que fazemos, como povo de Deus, como cristãos, muitos profetas cristãos fazem isso. Por isso temos que tomar cuidado para que, se nós estivermos pecando desse modo, clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, me liberta desse vício maldito e me faça semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que tudo que o Senhor falar eu faça. Porque Jesus mesmo falou que a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus, sendo o próprio Deus, quando veio aqui à Terra, ele não quis fazer sua própria vontade. Ele deixou bem claro, minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E nós temos que fazer a mesma coisa, minha vontade é fazer a vontade de Cristo. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade de Jesus Cristo. Nós temos que ter isso em mente. É claro que nem todos estão com essa mentalidade ainda, né? Mas nós, tomara a Deus, que alguns acordem, né? Eu fico pensando, sabe, nessa história de Caim e Abel. Os dois não eram irmãos? Não conviviam junto? Criado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Mesmo pai, mesma mãe. Mesma fé, mesmo tudo. Entendeu? Foi ensinado, o que foi ensinado para um foi ensinado para o outro. Isso mesmo. Gente, é uma coisa intrigante, né? Isso a gente vê, sabe o quê? Ou a gente entrega o coração completamente a Deus, ou senão Satanás ele tem uma porta, ele tem um lugar onde ele consegue prender o ser humano. Ele só precisa de uma brecha. Ele só precisa, então, a gente vê, Abel entregou o coração completamente a Deus, foi obediente, aceitou o sacrifício. A Caim já não. Então Satanás ele conseguiu encontrar aí no ser humano. Por isso que quando na palavra de Deus fala assim, quando a gente tem que entregar o coração sem reserva. É você assim, entregar o coração sem reserva, é aquilo que Deus te mostrar, você fala, eu vou seguir, eu vou fazer, eu vou procurar. Agora aquele que tem muitas pessoas que acontece, não entrega todo o coração.
ele é convencido pela verdade, ele sabe realmente que aquilo é verdade, mas ele não consegue entregar o coração completo. Alguma coisa ele se prende, alguma coisa ele não entrega. E aí onde Satanás ele encontra uma porta aberta. E aí, Laércio, só complementando o que você falou, e aí ele age como Caim agiu, porque o Abel, só o fato do Abel seguir a palavra de Deus, seguir, aquilo gera um incômodo para ele, gera uma atitude que batia de frente com a tortura para ele. Uma tortura, uma coisa que batia de frente. O comportamento de Abel batia de frente com o comportamento de Caim. Era uma censura à vida dele. A vida de Abel era uma prova que o Caim estava errado. E aí o que aconteceu? Se aborreceu tanto do irmão, falou, eu vou matá-lo. Eu quero tirar esse homem da minha frente. Então, muitas pessoas agem desse jeito. Nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Olha lá, Marcão, pode ler aqui. Desculpa, você que era... Qual é a página aí, querido, para a gente acompanhar? É o capítulo 7. Capítulo 7, sim. Começa no meio do primeiro parágrafo aí, ó. Ele. Como? Ele. No meio do primeiro parágrafo. Aqui Ele é um fala... dirigente. Ele é um dirigente. Deixa aí. Como é Satanás? Amém. Já achei. Vai lá. Não achei também não. Ele é um diligente? Ele é um diligente estudioso da Bíblia. Acharam? O que será? Fala o seguinte assim, ó. Ele é um dirigente estudioso da Bíblia e está familiarizado com as profecias do que muitos pertences religiosos. Sabe que para ele é interessante manter-se bem informado sobre os propósitos revelados de Deus, para que possa desfazer os planos do infinito. Né? Então aqui a gente já vê já que Satanás ele sabe muito mais do que a gente. Né? Para o nosso tempo a gente temos que estudar muito mais do que a gente estuda. E aí, achando que não estava muito bom, veio um pior. Aí embaixo. Assim, ó, infiéis frequentemente estudam com mais dedicação as Escrituras do que alguns que afirmam ser guiados por elas. Alguns céticos analisam as Escrituras para familiarizar-se com a verdade bíblica e ter argumento para fazer parecer que a Bíblia se contradiz. Pertences cristãos conhecem tão pouco a palavra de Deus pela negligência do seu estudo que fica cegos pelo raciocínio enganoso daqueles que distorcem a verdade sagrada, desviando as pessoas da vontade de Deus apresentada em sua palavra. Né? Então quer dizer, nós perdemos um conhecimento para Satanás, né? Uma coisa que é até aceitável, né? Porque Satanás tem muitos anos de experiência, né? Mas aqui também a profecia também afirma que nós perdemos também para aquelas pessoas, para os infiéis, né? Aquelas pessoas que estudam para poder achar brecha, para poder achar erro, né? Estuda, conhece mais das Escrituras do que a gente que professa ser guiado por elas. Misericórdia. Né? Misericórdia. Isso aqui é para a gente fechar o grupinho aqui e voltar para casa para estudar. Fechar para balanço. Fechar para balanço. Né? Tem que fechar até a igreja pôr para fechar para balanço, vai ficar 40 dias só estudando, toda a igreja. Fala, agora sim, não, agora vamos fazer trabalho missionário, em nome de Jesus. Orando e estudando, agora sim. É bom, porque eu falo para os irmãos, misericórdia, o tempo que a gente estamos vivendo, né? Já no finzinho, só né? para dar um exemplo do que você está falando aí, teve um irmão, vou citar, adventista, ele é antigo, mandou essa mensagem, foi ontem? Antes de ontem. Irmão, aquele texto lá, das 7 últimas pragas, já aconteceu ou vai acontecer? No Apocalipse, ele citou até o texto, mandou, vai acontecer ou já aconteceu? Adventista antiga de igreja. Você vê, não sabe se as pragas já aconteceu ou se vai acontecer. Mas falou as 7 últimas pragas. Você vê, rapaz. Pra você ver como tá feio. Isso é pra gente ver como nós não estamos familiarizados com as profecias. Quando o irmão. E isso mostra. Não é nem profecia, irmão. Teve um que falou assim, a Patrícia sabe isso aí. Não, eu vou citar logo 2. Um falou assim, irmão, ora pro fulano que morreu, para Deus receber ele melhor. A Patrícia sabe isso aí. E outro aqui, ó, onde a gente congregava aqui, disse assim, ó,
Irmão, o irmão pregando sobre 144 anos, pregação Ai, sensacional. Essa foi. Sabe assim, no PowerPoint, bem aprofundado. Irmão, aí o irmão chamando, fazer uma pergunta arrebentando aqui, agora vai ser bom. Irmão, sabe não tem aquele texto que as pedras vão clamar? Eu andando na estrada, está escrito assim, Jesus te ama, numa pedra. É isso então, as pedras clamando? Você vê, o negócio, Triste. rapaz, arrebentou. Esse pregador, ele é pastor nos Estados Unidos, ele tem conhecimento. Ele ficou assim destabilizado, ele não conseguiu nem pregar mais. Acho que ele pensou, Ficou destabilizado. será que o que eu tô falando aqui tá servindo? E eu fiquei tão envergonhado que eu era ancião da igreja, eu trouxe ele, eu fiquei pensando, nossa, Alexandre, você tá bem conduzindo o povo aí, viu? O povo não conhece nada, é culpa tua. Eu fiquei envergonhado, ele ficou 3 dias dormindo aqui, eu fiquei bem envergonhado. Eu falei, puxa, o irmão tá pensando que eu ensino nada pro povo. O povo fazer uma pergunta dessa. Você é ancião, você tá fazendo nada para o carro de Deus. Eu ia falar sobre isso aí que o Alexandre está comentando. Eu acho que o texto também vem falando que professam ser guiados por ela. Eu acho que isso aqui não é muitas vezes nem nível de igreja. Lendo esse texto aí, eu me lembrei do testemunho do Dilson Bezerra. Dilson Bezerra. Dos padres que se reuniam nas madrugadas para estudar Ellen White. O grande conflito. Então eu acho que esse nível aqui, sabe assim, é MV para cima. Acho que aqui nem tá igreja, nível igreja, estuda o quê? Então eles estudam mais do que pessoas que estão realmente se dedicando. Mesmo assim, e eles falaram, a obra que vocês estão fazendo, os padres falaram, a obra que vocês estão fazendo, nós vamos fazer, nós vamos pregar a mensagem certa. Isso é tremendo. O Dilson Bezerra conta o testemunho. Que vergonha. Que vergonha. Os padres estudando. Será que ele vai tomar é esse que se cumpre aquele que a gente tem essa mentalidade. Um monte vai apostatar da igreja e vai vir pessoas que vai tomar um lugar. Vai tomar um lugar, quando sai da igreja dominical, do livro do céu. A chuva Serôdia vai usar esses padres para pregar, porque já estão estudando. Não pregar agora o que está no grande conflito. Eles pregam, e aqueles irmãos que nunca leram o grande conflito, Deus vai falar assim, eu não vou te usar. Porque você não leu? Deus vai fazer assim, ó. Você não leu, como que eu vou te usar? Vou usar o padre. O padre agora tem conhecimento, eu vou usar ele. Tem melhor condições, né? Aqui no texto eu falo que Satanás estudava, era um dirigente estudioso, né, das escrituras, por causa do quê? Por causa ele queria conhecer a respeito dos desígnios de Deus, para quê? Para atrapalhar. Ele estudava, ele queria saber tudo certinho, para ele atrapalhar os desígnios de Deus. E hoje nós precisamos estar familiarizados com Daniel, Apocalipse, o santuário, principalmente o santuário, que é uma das nossas crenças adventistas, né? Que é uma das coisas que Satanás está procurando tirar. Você vê assim que hoje o povo de Deus vai para dentro da igreja, mas você ouve lá a pregação que, está faltando profecia, está faltando santuário, está faltando alguém para dar uma palestra a respeito disso. Entendeu? Quando a gente vai estudar com o Odair, a gente vê que ele tem um conhecimento que você fica maravilhado com o santuário. Nem é que tá faltando, é preguiça, porque tá tudo na internet. Então, tá tudo na internet. Tá nos livros. Mas só que assim, isso não estão entrando nas nossas igrejas. Mas é só a pessoa ligar na internet. Hoje nas igrejas, nas igrejas físicas, hoje a gente não vê esse. Se você quiser se alimentar, dependendo só de ir para a igreja, você não vai adquirir esse conhecimento que o povo necessita. Mas isso não é acontecendo. Por quê? Porque infelizmente hoje dentro da igreja não se está dando o alimento realmente para o povo ter esse conhecimento do Apocalipse, Daniel e do santuário. Marcão. É ele primeiro aí. Você vai mudar de assunto ou não? Eu vou mudar de assunto. Eu gostaria de ler um texto aqui, que também o meu é outro assunto também. Passar alguns, O capítulo 7, o primeiro parágrafo, bem no comecinho, diz o seguinte. Qual mesmo? O que é? Capítulo 7. Primeiro parágrafo. O mundo tinha. O mundo tinha se tornado tão corrupto, através da condescendência com o apetite e a degradada paixão, nos dias de Noé, que Deus destruiu seus habitantes pelas águas do dilúvio.
Ao multiplicarem-se as pessoas sobre a terra, a condescendência com o vinho causava uma pervertida intoxicação dos sentidos e preparava o caminho para o intoxicante consumo de carne e fortalecimento das paixões imorais. Animalescas. Né? Imorais. O interessante aqui desse texto, muito, que fala que Deus, uma das razões para Deus destruir, né, os antediluvianos era a questão ali da intemperança, né, da alimentação. Por quê? Porque estava afetando a mente deles, né? Estava entorpecendo através do vinho, né, da bebida alcoólica, né, o vinho fermentado. O consumo de carne. E o consumo de carne, né? Olha que interessante, né? E dava para paixão animalesca. Sim, por quê? Porque isso aí desperta, né, as paixões animais, né, que tem no ser humano, da natureza pecaminosa. E aí a gente faz um paralelo para hoje, né? A gente vê o quanto que essa questão do comer carne é importante, né? Que hoje em dia as pessoas negligenciam muito, principalmente adventistas, né? Eu não consigo compreender como que existe ainda adventista que come carne. Então a gente conclui com isso o quê? Que não podemos dizer que também que é ignorância do povo, pelo menos do adventista. Do adventista não é ignorância. O adventista, eu não sabia que a gente não deve comer carne, não tem desculpa. Não tem. Está escrito, Bíblia e profecia. Se a pessoa não sabe, ela não estuda nem a Bíblia nem a profecia, porque está escrito os dois. Né? E a gente sabe que a vontade de Deus, principalmente agora nos últimos dias, porque nós estamos aqui nessa terra preparando um caráter para ir para o céu, né? No céu não vai ter carne. Isso quer dizer que a pessoa vai parar de comer carne? Não é assim. A gente tem que chegar lá no céu já com o caráter pronto. Nós temos que formar o caráter aqui na terra. O Mensagem aos Jovens não fala que a justiça imputada é nossa comunicar a nossa adaptação. Adaptação para o céu. Exatamente. Aquilo que a pessoa não consegue abandonar aqui é o que ele abandonar no céu. Como? Onde ela vai achar força para isso? Por isso que eu falo, se a pessoa não entrega o coração por completo aqui, é impossível. Aqui a pessoa ela foi convencida, conheceu a Cristo e tudo e tal, mas ela falou, não, isso eu não deixo. Então a pessoa continua bebendo, comendo, mesmo sabendo que é para evitar. Porque uma coisa assim, você lutar contra, você falar assim, poxa vida, eu preciso deixar, e você tem aquela luta para deixar. Porque a carne é um estimulante, a carne é um alimento estimulante. Entendeu? É intoxicante. E o ser humano tem pessoas que aprendeu a comer carne e não sabe se alimentar de uma outra maneira. Daniel e seus 3 amigos reprovam a gente, porque eles iam morrer. Eu posso comer carne hoje, se eu não quiser também não como, ninguém vai me matar. Eu estou livre. Agora eles iam morrer. Eles iam todos morrer. E eles não vão comer. Foram bem birrentos os jovens. Tudo jovens. Eram garotos. Não tinha a ver com alimentação não, pô. Não vão comer. Eram garotos. Eu quero fazer também um pequeno comentário dessa questão do estudo, e o estudo diligente ou não, o estudo preguiçoso, nosso valor preguiçoso espiritual, com a questão do apetite. Eu acredito que todos os livros que eu li da verdade, pode ser sobre educação, pode ser sobre música, pode ser sobre saúde, qualquer livro, Grande Conflito, todos, ela fala sobre o apetite, todos, até agora. Se algum irmão tiver, pode me corrigir se eu estiver errado. Todos os livros, o negócio da desintoxicação fala apetite. Eu estou lendo Grande Conflito, fala apetite. Aí eu estou lendo não sei o que, é apetite. Todos os livros, não tem um que não tenha. Sabe por quê? Então se a pessoa diz, a pessoa não faz isso aqui, não tem, não é porque não soube, porque não tem como você não saber. É simplesmente porque você fez igual o Caim, você rejeita, você não acredita nisso aqui. Certo? Não tem como, porque todos os livros falam de apetite. Se o apetite te dominar, É normal, né? Com tanta coisa assim, você tem que saber uma coisa. Isso é importante sim. Não tem como alguém pensar que não é. Você está dizendo que não é porque ele não acha importante. É tão importante que Deus destruiu os antediluvianos aqui, ó. Esse foi um dos motivos aqui, ó. O apetite, a corrupção. E Jesus falou, como foi no tempo do dilúvio, não é também na vida do Filho do Homem, está sendo. Porque hoje em dia, acho que um dos maiores pecados do mundo hoje é através da intemperança, né? Da alimentação, né? As pessoas têm comido demais, têm comido coisa que não deve, têm bebido demais, você vê. O mundo hoje está se resumindo só em comida e bebida. Né?
O mundo está caminhando para isso. Comamos, bebamos, amanhã As morramos. pessoas estão sendo controladas pelo Estão estômago. sendo controladas, Pelo né? apetite, O controlado cérebro pelo delas apetite, estão né? aqui, não aqui, né? Deixa o Marcão falar. Não, calma aí, vou só comentar rapidamente aqui, Marcão, você vai mudar de assunto. E, rapidamente. Você tem um tempo bem grande, viu, Marcão? Depois. Olha. É porque está escrito aqui, ó, uma coisa muito interessante, que é o quê? Que é o que um hábito pervertido faz. Ele chama o outro. Aqui fala que eles estavam condescendentes com o vinho e isso preparava o caminho para intoxicante consumo de carne. E se você tem um consumo que... Consumo exagerado. Um ato pervertido, isso... Mas é verdade, quando eu, um outro ato. quando eu bebia, o que eu mais fazia era comer carne. Exatamente. Não, você vê agora. Porque assim, ó, não, tira a Puxa, conta. né? É, porque Final de ano, Você vê agora, final de ano, ó. Teve Nossa, Natal. tomava Você acha que o pessoal faz o quê? Cerveja, eles Eles vão comer carne. começava, começava na sexta-feira e ia parar lá na segunda. Começava a Influenciava, tomar cerveja, carne e ir embora. influenciava os jovens. E no dia seguinte, a ressaca, a Coca-Cola. É isso, pra tirar ressaca. Agora é que ele parava. A Coca-Cola era quando parava de comer a carne e aí no outro dia da ressaca aí era Coca-Cola. Você vê agora. Quem é pior, Coca-Cola ou Michele? Só coisa boa. Teve agora Natal. Você acha que todo mundo se reuniu para comer alface, comer fruta? Não. Foi tomar bebida alcoólica e comer carne, churrasco. Né? Que aqui no Brasil é algo assim que... Tradição, né? Tradição, né? Todas Isso- as famílias. Isso aqui só vem mostrar uma coisa. Tendo esse alimento, essa alimentação pervertida, esse apetite fora do controle, as paixões dominam. As paixões baixas, né? Ela consegue, então, dominar a razão. Entendeu? O mal naquele povo lá, naquele tempo lá, foi o que começou a acontecer e saiu. O apetite começou a tomar conta, as paixões começou a sobrepujar a razão. E aí o que aconteceu? Rebelião contra Deus e a vontade de Deus. Entendeu? As pessoas não resistiam. A mesma coisa. Se hoje nós temos uma alimentação pervertida ou muito estimulante, é difícil você acreditar em vitória sobre o pecado. Porque você não consegue. O Satanás coloca a tentação, você cai. Por causa que a gente já ficou bem claro aí que atrapalha a vida espiritual. Né? Atrapalha a vida espiritual. E aí a pessoa não resiste à tentação. Aí por isso que muitos não acreditam em vitória sobre o pecado por causa disso. Não, é impossível. É impossível vencer. É impossível você, por exemplo, as paixões estão tão dominando que as pessoas olham para a mulher hoje em dia na rua, não conseguem resistir mais. Tem homens que agarram a mulher. Tem cristão que cobiçam na rua. E você vê. Não, e tem uns que prega ainda, né? Você tá Ah, entendendo? mano, não consegue. Você acha que Adão aí faz aquelas piadas? Você acha que Adão, quando via aquela mulherana, ele deixou passar o sarro? Faz até pregação, tem gente que faz essa pregação. Porque a mente da pessoa já tá nisso. Então ele ainda quer incentivar os outros a fazer. Aí, se ele fizer sozinho, né? Vamos fazer sozinho. Ele quer incentivar você a fazer maneira também. de aliviar a consciência. Então, as Tá todo mundo fazendo. Então a gente vê que as paixões dominam a razão. E aí a pessoa... A pessoa quando ela come carne, é como se pegasse uma injeção e aplicasse bem no lobo frontal aqui onde fica a razão, uma anestesia assim, ó, e paralisasse essa parte, né? E aí a parte de baixo, onde ficam as paixões domina. Aí sobressai. Domina a razão. Sobressai e domina tudo. Aí a pessoa comete coisas terríveis, de impulso, né? Onde vem essa impulsividade, né? Onde você perde, você não tem domínio. Então você vai agir só por impulso, pelo instinto da sua natureza. E são né? coisas que as pessoas fazem depois que elas vão ver, nossa, que burrada. Aí depois já é. Isso. Vai lá, Marcão. Deixa o Marcão aí. Isso tem pessoas que nem pensam nisso. Pois é. Que burrada. Vai lá. Fala, apóstolo. Vou ler um texto aqui no capítulo 7. São poucos. Começo aí, são poucos. Em cada geração. Qual o parágrafo? Vou falar. Perto do último. E eu vou também ler o Página último. 22. Eu vou ler dois. Vai lá, penúltimo, fica à vontade, querido. Que é continuação do outro aqui. Ah, tá. São poucos em cada geração, desde Adão, os que têm resistido a seus artifícios e permanecido como nobres representantes daquilo que o homem, em seu poder, é capaz de fazer e ser. Enquanto Cristo coopera com os esforços humanos para ajudar o homem a sobrepujar o poder de Satanás, Enoque e Elias são representantes corretos do que a raça pode ser
por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, praticamente, mas eu só queria ver o que você está falando. Satanás ficou grandemente perturbado porque esses homens nobres e santos eram imaculados no meio da corrupção que os cercava, formando um caráter perfeitamente justo e sendo considerados dignos da transladação para o céu. Agora o último parágrafo lá. Quando Satanás tem êxito em tentar as pessoas a quem Deus tem especialmente honrado a cometer graves pecados, ele triunfa, porque ganha para si mesmo uma grande vitória e causa dano ao reino de Cristo. Amém? Amém. Não, esse aqui é misericórdia. Amém, né? Amém de cima, mas misericórdia. Sem misericórdia de Jesus. Diz assim, ó. A gente viu aí muitas coisas sendo faladas, mas o que me chamou a atenção é o seguinte. O conhecimento não gera santificação, né? Sim. Nunca gerou. Nunca gerou santificação. Se fosse assim, Satanás seria santificado. O que gera santificação é você amar. Ou a prática do conhecimento. Amar. Isso é amor. Aquele que me ama, aqueles que me amam, de madrugada me buscam e me encontrarão. Então, o perfeito caráter começa simplesmente pelo amar a Deus. A Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo 6, 33. Buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E a sua justiça, né? Tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Muitos de nós estamos muito se cercando de conhecimento. Isso é um fato. Se cercamos de conhecimento. Mas o conhecimento sem amar não produz nada. Não faz nada. Só danifica. Só tem uma alta impressão de si mesmo. Uma alta biografia de si mesmo. Pronto. Mas quando nós vemos aqui que Elias e Enoque cooperavam com Cristo, Por que eles cooperavam? Eles amavam a Deus de uma maneira que eles não se permitiam dizer não a uma ordem direta de Deus, que nem o Ricardo falou, mandamentos diretos. E nós ainda temos esse prelúdio na nossa mente o seguinte: pô, mas será que é Deus? Será que Deus quer tudo isso mesmo? Será que Deus quer isso de mim? Por tudo isso é aos nossos olhos, né? Isso, aos nossos olhos. Porque para Deus nada humanamente falando, a gente está humanamente falando tudo isso, né? E aí a gente vê aqui, ó, que eles, Enoques e Elias, são representantes corretos do que a raça pode ser por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás ficou perturbado com estes nobres homens. Não apenas inspirado, né, mas a profetisa diz o seguinte, né, que eles eram nobres. Nobres por quê? Porque levaram Cristo Jesus às últimas consequências da sua vida. Não guardaram a si mesmo, não amaram a si mesmo, não protegeram a si mesmo, mas antes expuseram-se a si mesmo à vergonha, à humilhação, à dor, à morte, para que o reino de Deus fosse glorificado. Isso é muito importante nós lembrarmos. A gente não pode amar a nós mesmos. Porque quando a gente ama a nós mesmos, nós queremos muita proteção. Nós queremos muito nos proteger. Mas quando nós não amamos a nós mesmos, mas amamos ao Senhor primeiramente, o que mais interessa na nossa vida é cumprir João capítulo 6. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando nós amamos a Cristo. E embaixo aqui diz o seguinte: quando Satanás tem êxito, a gente tem visto muita gente falando que Satanás está irado contra mim. Satanás não está irado comigo. O problema de Satanás não é comigo. O problema de Satanás é com Deus. Ele está indo contra Cristo e contra a sua obra. E eu sou obra de Cristo. Então ele não está irado comigo. Porque quando ele consegue fazer que eu peque, ele causa dano no reino.
Então ele quer causar o quê? Dando aonde? No reino. Não é em mim. Logicamente que eu vou ser o vaso ao qual ele vai usar. Mas o problema é que nós achamos que Satanás está irado conosco. Logicamente que a Bíblia diz, né, que ele foi fazer guerra o quê? Aos descendentes, aqueles que guardam. Mas por que ele veio fazer? Porque ele não teve êxito contra quem? Contra Cristo. Ele não teve êxito. Porque Cristo não amou a si mesmo, mas antes se entregou. Então quando nós tivermos essa consciência de amarmos a Cristo muito mais do que nós e não guardarmos a nós mesmos, nós vamos entender que se nós deixarmos, se a gente cometer pecados graves, o grande problema não vai ser Satanás, o grande problema é o reino de Deus, que vai sofrer dano. Eu tenho que ter essa consciência. Essa consciência precisa ser gerada dentro de nós. Que quando nós pecamos gravemente, o reino de Deus sofre o dano. Desonrado, né? É desonrado. Deus, Não, né? que nem o nosso irmão até falou hoje de manhã, que eu não concordei muito bem com a frase que ele falou lá na escola sabatina, mas é ele Deus. Então, quando você peca, cai sobre Deus uma grande responsabilidade. E Satanás acusa-nos. E aí Satanás vence nesse sentido, porque nós desonramos a Deus. Então nós temos que ser cuidadosos, não com o nosso nome, mas cuidadosos com o nome ao qual nós carregamos. Assim como Moisés. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O problema do Marcos ser expulso, ser apanhar, isso não tem nada. Agora imagine ele falar, pô, mas isso não era crente? Esse é o problema que nós temos que ver, que nós temos que ter percepção, mente alta, para nós pensar, pô, ó, aquilo era um homem de Deus mesmo, hein? Todos os homens de Deus só foram reconhecidos quando foi o quê? Quando foi? Quando morreram. Antes não. Até o próprio Cristo foi reconhecido, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Quando? Na cruz. Quando ele expirou, quando ele se entrega, ele entregou o seu espírito e disse, está consumado. O que Deus espera de nós é isso, é que nós entregamos a nossa vida para dizermos, ó, está consumado. Pode consumar a minha vida a favor do Evangelho. Aí nós vamos ser estrelas muito mais brilhantes do que nós somos. E não importa o dano que vamos sofrer, mas o importa o quê? Deus está sendo glorificado? Então tá bom. Agora, se eu estou sendo glorificado, está ruim o negócio. Então, o sentido aqui, o que é? Então, Satanás é a guerra contra mim? Não. Toda a guerra de Satanás, desde o céu, é contra Deus. Sempre. E ele usou os anjos para guerrear contra Deus. Usa nós para guerrear contra Deus. Porque a única coisa que nos separa de Deus, o que é? É o pecado. E essa é a arma que ele usa. Nos injuriando, nos fazendo tomar decisões erradas e tudo mais. Esse texto aqui que eu queria. Essa é bem relativa, eu concordo com o irmão, com o Marcão, só aquela frase que uma pessoa é reconhecida quando ela morre. Nem sempre. É bem relativo isso aí, né? Porque tem pessoas que morreram, Cristo mesmo morreu e a maioria nem aceita. Na época não aceitaram. Martin Lutero, o papado aceitou, mas um monte de gente não aceitou. Então, quem tem que aceitar primeiramente é Deus e a pessoa está com a... Eu não falei no sentido de aceitar. Eu estou falando de reconhecer que era homem de Deus. Então, mas tem gente que não reconhece. Não nem reconhece que Jesus é o homem de Deus. Tem gente que nem reconhece como Deus. Até hoje. Na morte foi dito, olha, este era... Não, foi só o soldado, mano. Os fariseus não aceitaram. Mas foi reconhecido. Não aceitou. Até porque eles vão ressuscitar. E aí que eles vão ver, ih rapaz, nós matamos o Filho de Deus. Naquele dia só que eles vão ressuscitar. Então, o que nós temos que estar é consciente com Deus, a mente limpa. E quem aceitar, aceitou. Quem não aceitar, a pessoa está com a mente
É Assim, cheio de vida para a vida, cheio de morte para a morte. É bem tranquila, né? Fiz o que devo fazer, sou caminho tranquilo. Pronto. Combate um bom combate. Assim como teve gente que foi reconhecido e não morreu. Paulo ali contra os Lutero. gregos. Paulo contra os gregos lá, ele chegou, vou usar de filosofia. A maioria nem aceitou. A maioria até falou aos apóstolos que ele errou. Foi abaixo ao evangelho, tentando adaptar a filosofia do mundo. A maioria nem aceitou ele, só teve 2 que se converteu. E aí ele viu que não dá certo não, adaptar o evangelho. Ninguém quis. Apesar de que é uma bênção. Ele ganhou no combate. Para o reino de Deus, assim como que é o foco principal do que o irmão falou, é que pelo menos se eu morrer e um for convertido, aí é bem disso, aí é bênção para o reino de Deus, né? Então se 10 morrer aqui, 10 for convertido porque 10 morreu, é bênção a mais para o reino de Deus. Por isso que nós temos que estar com a mente tranquila. Né? Fiz o serviço de Deus. O O ruim é você tá com vamos supor, você tá com a consciência, puxa, eu tô fazendo uma coisa que eu sei que não é certo. Aí você fica com aquela consciência, você até enlouquece. Porque você fica com aquilo, puxa, vamos supor, eu matei o irmão, mas eu sei que é errado, fica aqui na cabeça e não se arrepende, a pessoa enlouquece. Indo contra a própria consciência. Tipo Lutero, vai Lutero, aceita. Aí ele falou essa grande frase, né? Eu não posso ir contra a minha consciência, isso é perigoso. Então, eu não vou renunciar. E ele não renunciou, né? Falando aqui o texto aqui, o Marcão falou sobre se a gente tomar cuidado, claro que a gente tem uma influência, mas aqui nesse texto aqui, Judas cita Moisés, né? Foi um homem muito honrado por Deus. Então a gente vê assim que esses homens que têm posição elevada, responsabilidade diante do povo, né? Tem grande responsabilidade aqui. Por quê? Porque aqui, como falou aqui no texto aqui, quando Satanás ele tem êxito de levar pessoas que sejam especialmente honrados a cometer pecados graves, aí ele faz um dano realmente no reino de Deus. É claro que a nossa esfera aqui ela é menor, entendeu? Mas a gente aqui está falando de uma influência de grandes homens, igual o Alexandre citou Martin Lutero, entendeu? Aqui Judas cita Moisés, né? Cita Moisés, e a gente pode citar de repente tem grandes líderes aí, porque se eles caírem em pecado aí, vixe, é um escândalo. Exatamente, a gente vê a história, era uma pessoa que estava em evidência, que estava aí aparentemente, né, diante de todo mundo na televisão, e de repente teve aquele escândalo, né? Então a gente vê aí que traz um dano o reino de Cristo realmente. A lição mesmo comentou entendeu? Essa semana sobre a liderança, né? Entendeu? A influência que a liderança causa nos membros, né? Exatamente. Eu quero ler aqui. Peraí. Em todos os meios há uma responsabilidade. Porque o próprio Jesus falou assim, ó, ai daquele que faz tropeçar um dos pequenos. Mas em que vem escândalo, né? Tem. O maior vai sofrer o maior, o menor vai sofrer o menor. Todos que tiverem uma maior influência e fazer pecar um dos pequenos, vai ter problema. Mas os líderes arrastam mais, né? É no que eu estou sentindo, a gente foca muito lá em cima. Mas é o que o texto está focando. Não, eu sei disso. Só que a gente tem que trazer o quê? Verdade prática para nós. Com certeza, a gente está vendo graduação. Claro que todos nós temos influência. Todos nós temos um peso de influência. Por mais pequeno que seja, por menor que seja. Se eu tomar uma atitude na minha casa, hoje a minha casa está tendo uma influência melhor, por quê? Porque a gente está se dobrando. Se eu tomar uma atitude errada no meu lar, eu vou arrastar a minha família. Entendeu? Então temos influência. Peso maior ou peso menor, mas temos influência. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem um dano, mas veja bem, um homem tipo Moisés ou um homem tipo Ivan Saraiva, o dano é muito maior. Um homem público. Quando você é um grande líder, você tem... Com certeza. Caiu. Nossa, você viu o que aconteceu com fulano e tal? O que aconteceu? Aí começa já a tragédia. Você vai ler outro, Guilherme? Não, vou comentar o que o Marcão leu. O trecho é que aqui no aplicativo fica difícil de localizar aí com vocês aí. Mas
O texto é esse aqui, ó. Satanás ficou grandemente perturbado porque estes homens nobres e santos eram imaculados. Falando de Moisés e de Enoque e de Elias, né? Elias. Sendo considerados dignos, aliás, antes, sendo imaculados no meio da corrupção e tendo caráter perfeito, né? Justo, sendo considerados dignos de plantação do céu. Aí embaixo relata o seguinte: ao permanecerem firmes em poder moral, na justiça enobrecedora, vencendo as tentações de Satanás, ele não podia colocá-los sob o domínio da morte. Então aí eles foram trasladados, né? E aqui fala sobre caráter imaculado e perfeitamente justo, dizendo que Enoque e Elias são representantes corretos do que a raça humana pode ser se entregarem de tal maneira. Agora que eu comecei a pensar na questão dos 144 mil, porque é o seguinte, nós podemos deduzir que 144 mil será uma geração de Elias e Enoque. Com certeza. Esse é o parâmetro. E nós lembramos também que os 144 mil não passarão pela morte. Então é exagero da minha parte achar que a volta de Cristo está vinculada a essa geração que vai, vamos colocar assim, vai reivindicar o caráter de Deus, porque eles não vão poder passar pela morte. E Cristo vem para buscá-los, tá ligado a isso? Porque eles não vão poder morrer. Eles vão chegar nesse tipo de parâmetro aqui como Enoque e Elias, e a morte não vai poder ter controle sobre eles. Aí faz uma comparação entre Enoque e Elias, dos que não passaram pela morte. Mas Sim. Também tem uma outra comparação entre Elias e Moisés. Uma classe representa aqueles que morreram. Sim, mas falando de 144 mil e falando de Elias e Enoque foram trasladados sem ver a morte. E que eles alcançaram o testemunho no qual a morte não tinha domínio sobre eles. Da mesma maneira que os 144 mil vão alcançar esse testemunho. E Cristo vai voltar antes não, né? Vai voltar para que... 144 mil Vai estar vivo. Vai dar a última advertência ao mundo, então eles não podem estar mortos. Vai estar vivo. Então nós podemos dizer que quanto mais cedo a geração reivindicar o caráter de Deus, desde 1844, quanto mais cedo Cristo vem antes. Eu creio que assim, uma geração que vai vir, que vai dependência. Eu acho que Deus já está preparando essa geração. E só a verdade, é somente a verdade, entendeu? Que vai preparar essa geração para estar pronta. Entendeu? Eu digo, eu posso até, é uma geração que já está indo, entendeu? Tem a geração do meu pai que estão morrendo, e eu já estou nos 50 e poucos anos, aí tem uma geração aí, mas fala, não sei quanto tempo vai ter, pode ser que eu esteja vivo, mas eu creio que Deus já está preparando uma geração para estar aí, ser Enoque e ser Elias, porque tem que ter o terceiro Elias, né? Como fala, né? Antes da vinda do Senhor, tem que ter o terceiro Elias da mensagem. Eu tava... Você fala... Leu o texto. Hã? Você vai trocar? Não, eu vou em cima do texto também. Vamos para falar. Eu estava meditando aqui nesse parágrafo meu, né? Ao permanecerem firmes em poder moral, na justiça enobrecedora, vencendo as tentações de Satanás, ele não poderia colocá-los sob o domínio da morte. Como que Satanás não poderia colocar eles sob o domínio da morte? Quem? Elias e Enoque. O texto Eles não pecaram contra Deus. Não morreram. Isso. Não podia colocar. Por quê? Porque eles tinham o quê? Um caráter perfeito. Falou aqui em cima. Eles tinham formado um caráter justo, um caráter perfeito. Imaculado. Apesar deles terem cometido pecado em algum momento da vida deles, isso aí eles foi pago por Cristo. Isso. Eles se arrependeram. Eles foram absorvidos e começaram a viver de acordo com a luz que eles receberam. Sim. Né? Perfeição é isso, é você viver 100% da luz que você tem. Depende da quantidade de luz. Que eles tiveram, né? Então, eles estavam com uma intimidade tão grande com Deus, né? Obedecendo tudo, 100%, tudo o que Deus revelava a eles, que eles só pecariam se eles quisessem. Porque nem o inimigo, nem Satanás,
ele pode nos fazer pecar. Nem Satanás pode nos fazer pecar. A gente é que escolhe pecar. A gente é que pega porque quer. Ele apela, mas a gente... Isso, ele vai usar toda a artimanha. Satanás deve ter usado toda a artimanha para fazer eles pecar. E aqui ele não conseguiu. O texto diz que ele não conseguiu, porque aqui ó, ele não poderia colocar sob o domínio da morte. Para colocar sob o domínio da morte, eles teriam que pecar. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Né? Então, Deus declarou eles justos. Né? Eles não se autodeclararam justos. Eles alcançaram a perfeição de caráter, mas eles não se declararam justos. Com certeza, se você perguntasse para eles, eles iam falar que não. Eu tenho muito que crescer ainda, eu sou miserável. Mas Deus declarou justos. E o que o texto fala aqui, para Deus eles foram dignos da transladação. Fala, vocês não merecem ficar nesse mundo corrupto. Viu, Ney? Eu sempre dou o exemplo para a gente tentar entender esse estágio aí de crescimento espiritual. Quando você obtém vitória sobre o pecado, é claro, pelo poder de Cristo, pela comunhão com Cristo. Certo. Veja bem, antes de eu entrar para a igreja, eu vivia praticando pecado, vivia comendo, bebendo, vivia desobedecendo a Deus. Quando você vai para a igreja, veja bem. Você pode comer bebida? Bebida alcoólica, Comida e bebida pecaminosa. Então, quando você vai, por exemplo, quando você vai para a igreja, o que acontece? Eu sempre fiz essa ilustração quando eu prego sobre o derramamento do Espírito Santo. Você antigamente bebia. Quantos aqui eu falava assim? Quantos aqui bebia bebida alcoólica? Um monte de gente levanta a mão. Entendeu? E eu falo, quantos hoje continuam bebendo bebida alcoólica? Aí ninguém levanta a mão. Então, isso é o quê? Isso é vitória sobre o pecado. Então isso não faz mais parte da vida deles. Isso aí é santificação. Depois a pessoa ela vai. Quantos que se masturbavam, quantos que viam pornografia, entendeu? Quantos que traíam a mulher. E hoje estão nesse caminho. Eu acredito assim, que nós vamos chegando no estado. Hoje a bebida não faz mais parte da minha vida. Então muitos, eu acredito que Enoque, Elias, eles se aproximaram tanto de Deus que chegou num estágio, Satanás não tinha mais domínio sobre eles, sobre Enoque e nem sobre Elias. E Deus o que? Deus transladou os dois para o céu. É o mesmo estágio que a geração antes da volta de Cristo tem que entender, entendeu? Tem que ir deixando vitória sobre o pecado, passo a passo, degrau a degrau, até chegar no estado, por exemplo, hoje eu não tenho mais vontade. Antigamente eu vi uma latinha de cerveja e eu ficava ainda com vontade. Hoje você vê, eu vejo uma latinha de cerveja, então o cigarro, antigo eu fumava, eu sentia o cheiro de cigarro, então eu queria. Então hoje, muitas coisas que a gente vai deixando, isso eu falo. Você está mais parecido com Cristo ou mais parecido com o diabo? Mais parecido com Cristo. Chega a um ponto que Deus vai tomar, vai selar, vai falar, esse povo está maduro, vai ser derramado o Espírito Santo e eles vão receber o poder do Espírito Santo. Então, esse estágio que ele tem que entender aqui de Enoque e também de Elias. Né? Satanás só tem domínio sobre nós quando a gente peca. Então não faz mais parte da vida da gente. Porque você, olha, quando uma coisa faz parte da vida da gente, você fica num estado que você fala, você fica daquele jeito. Agora quando não faz mais parte, você não adianta, Satanás não te tenta mais com aquilo. Se ele colocar uma bebida alcoólica hoje pra mim, isso não é mais tentação pra mim. Ele vai procurar outra... Exatamente. Então quer dizer, isso já não faz mais parte. Aí vai pela frente pornografia, e aí vai masturbação, e aí vai outros pecados. Resumo o que nós estamos dizendo. Satanás só reclama aquilo que ele tem dentro de você. Eu vou ler aqui. E aí a morte. Que o Marcão leu, vou ler ao contrário agora. Ó, eles eram imaculados, né? No meio da corrupção, que se cercavam, formando um caráter perfeitamente justo e sendo considerados dignos de transladação para o céu, ou seja, de salvação. Eram dignos. Vamos ler ao contrário aqui. Bom, se eles eram dignos porque eles andaram imaculados no meio da corrupção, então quem é digno, que não vai entrar no céu, são pessoas que não vão estar imaculadas.
Pessoas que vai estar no meio da corrupção e não vai entrar no céu. Você vê com a tacada na nova teologia? A nova teologia fala que vai entrar imaculado. Mas você vai entrar maculado, você vai entrar com pecado. Mas aqui falou, quem vai estar digno de entrar no céu? Quem está imaculado no meio da corrupção e formando caráter perfeitamente. Então, quem é indigno aqui? Uma pessoa que está ao contrário disso. É indigno, não vai entrar. A nova teologia, ela é contra a teoria da última geração. Então matou isso aqui. Matou. Tem até um que fala assim, bate a cabeça na parede. Porque, mas ser mais santo que Enoque, que Elias. Porque santidade, não está compreendendo o que é santidade. Santidade é viver a luz que tem. Enoque não teve essa luz que nós temos. Enoque nem viveu alimentação. Enoque não viveu alimentação vegetariana. Então eu tenho que ser mais santo que ele nesse requisito. Porque eu tenho mais conhecimento que ele. Deus não vai falar assim, Enoque, você foi vegetariano? Não, comi cartão, você está fora. Não, ele não teve essa luz. Então, é a perfeição, igual o irmão falou, é ver toda a luz que tem. Eu tenho mais luz que Enoque, então eu tenho que viver mais que Enoque. Eu não vou entrar comendo carne. Enoque com certeza comeu carne. Mas eu não vai, eu quero ser igual Enoque, eu vou comer carne. Não, eu tenho que ser mais que ele, porque não teve luz. Pronto, é assim. Olha como enfraquece a fé das pessoas. Nunca vai existir uma pessoa mais do que Daniel. Nunca vai ter. Nós nunca vamos ser igual Daniel. Nós nunca vamos ser igual Enoque. Nós nunca vamos ser igual Elias. Não, não tem que ser igual. Isso enfraquece a fé mais. Mas enfraquece. Enfraquece a fé do povo. Enfraquece a fé do povo. Se eu vou ser ou não vou ser, isso aí vai ser problema meu. Se eu vou ser igual a Elias ou não vou ser igual a Elias. Se eu vou ser igual a Enoque ou não vou ser igual a Enoque. Se eu vou ser igual a Daniel ou não. Mas Deus falou em Apocalipse, bem claro lá, que tem um povo que vai estar de pé. Vai estar de pé. Imaculado. Deus, não fui eu que falei, não foi Laércio que falou, não foi Alexandre que falou, foi Deus que falou. Sim, que vai ter um povo em pé, e esse povo é chamado de 144 mil. Esse povo vai estar em pé, firme, e diz assim, que não se achou engano entre eles, não se achou mentira em sua boca. Ou seja, Satanás não tinha nada neles, não tinha nada que acusava. E a serva do Senhor, no grande conflito, quando você lê o livro, o grande conflito, quando você lê o capítulo falando do tempo de angústia, lá ela fala que ao sair o Senhor Jesus Cristo do santuário, ao acabar sua obra, fala assim, os homens, os santos aqui na terra vão ter que permanecer em pé em meio às provas, sem intercessor. Sem intercessor. Se não tem intercessor mais, meu querido, se não tem intercessor mais, então não tem mais perdão para pecado, porque a intercessor significa aquele que está pleiteando em seu favor por causa dos seus pecados. Quando não tem mais intercessor, não tem mais ninguém que pleiteie em favor do pecado, se eu estiver lá, ou qualquer um de nós estiver naquele momento, em favor de qualquer um de nós. Não vai ter. Mas essas pessoas, mas Jesus quando sair do santuário, ele sabe que aquelas pessoas já estão preparadas, aquelas pessoas Jesus sabe que elas vão resistir, que elas vão ficar firmes. Porque nem ela sabe quando fechou o santuário, lá, quando acabou a expiação, nem eles sabem. Mas eles vão estar lá tão firmados com Cristo, tão ligados a Cristo, que eles preferem morrer do que pecar, morrer do que desonrar a Deus. Está lá bem claramente na palavra de Deus, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Então, vai se levantar um povo. Se vai ser dessa geração que nós fazemos parte, não sei. Se vai ser de uma outra próxima, também não sei. Mas Deus não mente, Deus nem é homem para que minta. Deus falou, isso vai acontecer, e o que eu tenho que fazer é me preparar, clamar a Deus, Senhor, me ajuda, me transforme minha vida. Se for da vontade dele que eu seja um desses, eu vou ser. Se não for da vontade dele, eu não vou ser, vai ser outro. Né? Mas o que eu quero mesmo é honrar. O que eu tenho que querer, o que tem que passar na minha mente, na mente de cada um de nós aqui, é honrar a Deus, custe o que custar. É isso que nós temos que ter nosso objetivo. Então, sabe, aqui só completando o raciocínio que estava, quando as pessoas falam que não vai existir pessoas como Enoque, não vai existir pessoas como Elias ou como Daniel, aqui no próprio texto fala que eles são representantes corretos do que a raça o quê? A raça humana. Sim. Pode ser. Pode ser. Pode ser, ó. Enoque e Elias são representantes corretos do que a raça pode ser por meio da fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. Está explicado. Então, Matou a cobra. entendeu? Então, quando uma pessoa fala assim, não vai ter, aqui tá, o texto está falando que são representantes do que a raça humana pode ser. Está colocando eles como exemplo ali, ó. Olha, esses homens, eles conseguiram um estágio, alcançaram um estágio que foram dignos de ser transladados do céu. E eles são o quê? Representante para a raça humana, aonde a raça humana pode chegar pela fé em Jesus Cristo. Amém. Aquele que dizer o contrário disso é anátema. Anátema. Entendeu? O que dizer o contrário disso é descrença, é falta de fé, é desobediência. Simples. Olhando para si próprio. Entendeu? Valeu outro capítulo? Ou seja, Um comentário aqui, eu não texto. é um representante de Caim. Sim. Vai, querido. Capítulo 7, em cima de onde o Marcão leu. Parágrafo pra cima. Pode ler. Mas é lá no final. É a partir do por meio dos enganos. Falando de Satanás. Já achei. Por meio dos enganos de Satanás, cada geração ia se tornando mais fraca em poder físico, mental e moral. Isto lhe dava coragem para pensar na possibilidade de ter êxito em sua guerra contra Cristo, em pessoa, quando ele se manifestasse. Isso me fez lembrar daquela situação que Satanás ele exultou quando ele soube que Cristo viria, né? Sim. Que ele pensou, agora eu pego ele. E aqui é esse pensamento aqui. Então cada vez que ele obtinha vitória sobre cada geração, ele pensava, quando Cristo vier, ele não vai ser páreo para resistir às minhas tentações. E foi na onde ele caiu, que Cristo venceu, descendo o mais baixo possível. Enquanto ele achou que ia ser vitorioso, ele se estrepou. 4.000 anos. Ele se estrepou. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, né? Porque Ele bateu a cara na rocha e caiu. E vai bater de novo com o povo que vai... Não, a rocha vai cair em cima dele. Realmente. Né? E o povo vai dar e o povo que vai ficar em pé vai ser mais um. Porque naquele dia foi um, né? O Filho de Deus. E agora vai ser mais gente. Vai ser mais gente. Porque o Senhor Jesus abriu o caminho e mostrou o segredo da vitória para todos nós. Basta-nos agora segurar firme na mão do Senhor. Vamos lá, Senhor, eu quero andar nesse caminho também. E vai ter. E aí a vitória é garantida. Amém. Só basta nós fazermos o que Deus mandar. É o que O problema está no homem, não é em Deus. O que eu falo, Satanás, Jesus, ele venceu Satanás descendo. Jesus, ele veio vencendo Satanás descendo, se humilhando, né? E Jesus, ele veio tão, se humilhou tão que tomou a forma humana, para mostrar o caminho para nós, como deve ser a nossa vida. Cristo é o nosso maior exemplo. Então ele venceu Satanás descendo, né? E se humilhou, assumiu a nossa humanidade, né? A nossa natureza, homem, falei. E venceu Satanás, quer dizer, isso aí não rebaixa Cristo, né? Isso aí exalta Cristo e vê como Cristo, ele conseguiu vencer Satanás descendo. E Satanás, pensando que obter vitória, ele teve uma grande derrota. E Cristo abriu o caminho para que todos aqueles que pela fé no sacrifício dele possam também ser vitoriosos, porque a gente vê na palavra de Deus falando em Apocalipse para todas as igrejas, ao que vencer, ao que vencer. Então a gente sempre vai ver ali nas mensagens ali em Apocalipse, aquele que vencer vai se assentar, vai se tornar uma coluna no meu templo, aquele que vencer vai se assentar no meu trono, assim como eu venci, né? Então, Cristo é o nosso exemplo aí de vitória. Ótimo. Nossa. Capítulo 8. Posso só fazer um pequeno comentário aqui? Pode. De algo que me chamou a atenção, mas é bem pequenininho mesmo. Lá no capítulo 6. Embaixo lá do Caim desprezava o sangue da expiação. Foi algo que me chamou a atenção, sendo um pouco do assunto que estava sendo falado, da queda do ser humano. E como as coisas mudam tanto. Eu não sei se os irmãos acharam. Que diz o seguinte, lá no começo, né? Adão, ao transgredir a lei de Jeová, abriu a porta para Satanás, que plantou seu estandarte no seio da primeira família.
Então aqui era no começo. Quando a gente vai lá para Apocalipse capítulo 3, 20, eis que estou à porta e bato, Jesus falando, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ou seja, o que eu estava pensando? No começo era Deus que estava dentro do coração e saiu, então Satanás entrou. 6.000 anos de pecado de novo, agora é Cristo que quer entrar no coração e Satanás está lá dentro. Então nosso trabalho, né, como fala a Assembleia de Deus, é humano, é tirar Satanás, tirar o lixo, né? E ver como a coisa mudou tanto, né? Cristo que estava dentro agora está batendo na porta pedindo para entrar. E antigamente era Satanás que estava do lado de fora. Foi só isso que me chamou a atenção. Muito bom. Dani, você lê?